Ano que vem, se eu não renovar, eu vou sair. Pode ter certeza que ano que vem, em dezembro, o Cruzeiro vai me querer. O jogador de futebol no Brasil muitas vezes é realmente muito mimado, né? Então quando fala, quer o quê? Respeito, carinho, quer um cafuné, o que é? Não, gente. Ele tem um comportamento infantil desde sempre. Ele é mimado desde sempre. Ele tem um comportamento de Peter Pan, de não querer crescer, narcisista, que só pensa nele. Tanto que ele também se comportou mal durante o meio do ano passado, quando ligou pro Cruzeiro, querendo ir pro Cruzeiro. O jeito que o Dudu saiu do Palmeiras, eu acho que a Leila errou, tá? Eu não acho que ela deveria ter falado que saiu pela porta dos fundos. Liga no Footplay, informação rápida no campo ou na resenha. Fala aí, rapaziada, beleza? Galera, vamos falar desses áudios vazados do Dudu. Ele tá em um processo com a Leila e o Palmeiras e tal. E aí, parece que nesse meio tempo do processo, ele mesmo acabou gravando algumas conversas pra usar nesse momento, certo? Só que esse vazamento tá repercutindo contra o Dudu. Vamos dar uma conferida aqui pra gente entender melhor. Se liga aí, ó. Pereira e Dudu travam uma longa batalha judicial que ganhou um novo. No meio do processo, o Dudu anexou como prova uma conversa entre ele e o diretor de futebol Anderson Barros. Nessa conversa que eu consegui, você vai ouvir já já, o Dudu diz pro Anderson que gostaria de ficar no Palmeiras para encerrar a carreira. E o Anderson diz que talvez o Palmeiras tenha outros planos para ele. E aí o Dudu fala na justiça que isso é uma das provas que ele não vivia um clima muito agradável no Palmeiras e tenta mostrar que a Leila não está certo no processo que move contra ele. Pra mim, tanto faz renovar. Ano que vem, se eu não renovar, eu vou sair. Pode ter certeza que ano que vem, em dezembro, o Cruzeiro vai me querer. Santos, Corinthians, quem quer que seja. Time, pra mim, não vai faltar. Eu tenho certeza disso. Esse áudio da conversa do Dudu com o Anderson Barros pegou mal no Palmeiras. O dirigente, que às vezes é criticado pela torcida, é bastante respeitado pelo elenco. Segundo uma fonte com quem eu conversei, o áudio mostra um jogador querendo bancar o coitadinho, exaltando a torcida, falando do amor pelo clube, sabendo que a conversa estava sendo gravada, e do outro lado um dirigente que agiu com profissionalismo, explicando inclusive que o Dudu precisava conquistar o espaço dele dentro de campo. Para uma das pessoas com quem eu conversei também, o Dudu foi atrás de uma prova de que estivesse sendo maltratado para criar a narrativa de que ele foi expulso do Palmeiras. Mas no final, a única coisa que ele conseguiu, segundo essa fonte, é que todos vissem que ele é uma criança mimada que precisa ser bajulada. É, rapaziada, que doideira isso daí, hein, meu? Que doideira, caramba, quem diria o Dudu, hein? A crítica também que o pessoal tá fazendo em relação ao vazamento desses áudios. Se liga aí. Mauro, o pós-Palmeiras do Dudu é bem... A saída dele do Palmeiras parece que murchou o Dudu, né? Não conseguiu ficar no Cruzeiro, foi pro Atlético, enfim. A verdade é que ele não jogava mais no mesmo nível, né? Por isso ele perdeu espaço no time, ele virou reserva. Era um jogador caro e é natural, o cara perde espaço. O Veiga não tá vivendo isso? Uhum. O Veiga era titular absoluto. Hoje, acho que ele é até escalado às vezes muito mais pelo histórico do que pelo momento. Mas acontece, o jogador vai ter uma queda de rendimento, outros jogadores aparecem e o nível de cobrança é elevado, porque é um time que está brigando sempre lá em cima. Então você tem que estar jogando muito. Ele perdeu espaço e no Cruzeiro mesmo também, chegou no Cruzeiro, não foi um titular absoluto no Cruzeiro, no período curto que lá esteve. Por isso até que saiu. Estava insatisfeito e tal, que ele quer jogar. Tem tudo derrubar o treinador. Teve esse problema. O Dudu, assim, hoje, pelo que ele vinha jogando, ele só consegue ser titular num time que não seja de ponta. Entendeu? Num time que não seja de ponta, ele vai ser titular. Num time de ponta, que briga pelas maiores competições, ele vai ter dificuldade de se firmar. No Atlético mesmo, ele vai ter dificuldade de jogar, porque tem concorrência com outros jogadores ali, o Atlético tem um elenco legal, não é um elenco ruim. Então, vai ter dificuldade, é normal isso aí. E ele teve uma queda muito acentuada, né? Teve um momento assim que, de repente, o futebol dele caiu muito. Agora, ele está ali defendendo o dele também, né? Quer dizer, o jogador de futebol no Brasil muitas vezes é realmente muito mimado, né? Então, quando fala, quer o quê? Respeito, carinho, quer um cafuné, o que é? Eu acho Quer ser titular. Quer ser titular, não dá. Você não está jogando mais do que o outro. Mimo. Você vai ser reserva quando está jogando mais. Na garganta. O salário tem dia. O que falta? Uma relação profissional, gente. Ele tem um comportamento infantil desde sempre. Ele é mimado desde sempre. Ele tem um comportamento de Peter Pan, de não querer crescer, narcisista, que só pensa nele. Tanto que ele também se comportou mal
durante o meio do ano passado, quando ligou pro Cruzeiro querendo ir pro Cruzeiro. Isso. E aí, quando ficou público, ele falou, não liguei para ninguém. E os diretores do Cruzeiro desmentiram ele publicamente. Né? E ele fez aquela reunião com a torcida para tentar colocar a torcida do Palmeiras, que já tem uma tendência a ficar contra a Leila e contra o Abel, tentar fazer uma legião. Ele tentou fazer um exército para ficar contra a Leila, contra o Abel, mas para beneficiar somente ele, não o torcedor, não tem torcida, nada disso. Foi um movimento para beneficiar ele próprio. E quando ele foi para o Cruzeiro, ele fez o mesmo movimento, porque o Léo Jardim chegou, viu a situação do Cruzeiro, que estava horrível, né? Começou a tirar ele do time durante o jogo. Eu assisti os jogos do Cruzeiro. Ele começou a tirar o Dudu durante os jogos. Depois o Dudu virou reserva. Começou a fazer bico no vestiário. Começou a fazer intriga dentro do vestiário. Chegou pro Pedro Lourenço e pediu para demitir o Léo Jardim. Isso eu estou falando sempre e com notícias da imprensa. E com aspas nas falas, hein? E aí, o que aconteceu? O Pedro Lourenço ficou ao lado do Léo Jardim, deu aval, protegeu, como ele deveria ter feito mesmo, como fez, agiu corretamente e demitiu o Dudu. Que, por sua vez, foi mais uma vez infantil e desrespeitoso de sair para o Cruzeiro e para o Atlético. E chegando lá, falando que... dando indiretas. Quando ele chegou no Cruzeiro, ele deu indiretas pro Palmeiras. Ele saiu do Cruzeiro, em poucos meses, e foi pro Atlético e deu indireta pro Atlético. Que ele é ídolo do Palmeiras é indiscutível. Que ele tem a importância que o Danilo falou, da virada lá, é indiscutível. A história dele é riquíssima no Palmeiras, é indiscutível. Mas ele não valoriza mesmo quem coloca ele no banco. O carinho que ele quis dizer, aquele negócio que ele falou, estão me tratando mal, eu preciso ser mais reconhecido, eu sou ídolo da torcida, e dando a entender que assim, eu quero ser titular. É que se ele fala, eu quero ser titular e pronto, gravando, quer dizer, ia pegar mal pra ele. Isso. Mas quem conhece um pouco o futebol e acompanha, como a gente acompanha, principalmente o Dudu, o Palmeiras, os grandes times, você sabe plenamente que a intenção dele foi dizer, eu quero ser titular. O meu mimo é, eu quero jogar. Sim. Eu sou cara para jogar, tenho história no Palmeiras, né? Nas entrelinhas tá isso. Exato. Só você ver. Sou ídolo do Palmeiras, da torcida, tenho uma história aqui, preciso ser mais respeitado, preciso ter mais atenção. O que é isso? É simplesmente resume tudo, tira tudo isso que ele falou e coloca assim, Barros, eu quero ser titular. É isso. É isso. Basicamente. Se eu não for titular, o Corinthians vai me querer, o Cruzeiro vai me querer. Ele falou isso, cara. E tem uma coisa que a gente tem que pontuar também, quando você faz uma gravação que só um lado sabe que está sendo gravado, tá errado, né? Então assim, não é que o Anderson Barros sabia que aquela conversa está sendo gravada, o Dudu, ele gravou sem que o Anderson Barros soubesse. Então isso já é um erro de qualquer jeito, né? Então eu entendo quando ele fala aqui, né, aqui estava sofrendo pressão e aí eu pedi até pro Anderson Barros intervir no momento e tal, juntei isso agora no processo só para tentar me defender. Só que, cara, se você gravou um áudio em junho de 24 e agora, em julho de 25, você põe na justiça para tentar se defender, o Anderson não sabia que estava sendo gravado. Isso aí é falta de caráter, é uma gente. História estranha, não dá para falar. Eu até entendo, assim, o jeito que o Dudu saiu do Palmeiras, eu acho que a Leila errou, tá? Eu não acho que ela deveria ter falado que saiu pela porta dos fundos. Eu acho que a Leila sabe controlar a narrativa muito bem, ela não aceita muito bem quando as críticas são contra. Ela tratou o Dudu de uma forma que eu não trataria. Enfim, não estou dizendo que o Dudu tinha que ficar, tinha que renovar, nada disso. Mas o jeito de você tratar jogador, Palmeiras mostra como tratou o Rony, como tratou o Mike, como tratou Felipe Melo, como tratou o Jailson, tantos jogadores que saíram e que tem uma história. Eu acho que o Dudu poderia ter sido melhor tratado na saída dela. E eu acho que isso mexeu com a cabeça do Dudu. Mas não justifica toda essa condução do jeito que o Dudu conduziu aí para sair do Palmeiras. Bom, senhores, é isso. O Dudu provou mais uma vez o porquê que ele saiu do Palmeiras daquela forma, pela porta dos fundos. Existem muitas informações de bastidores que a gente não sabe, mas o próprio Casagrande citou um exemplo muito interessante, né? O Dudu deixa bem claro nas entrelinhas o que ele queria dizer, que era praticamente uma chantagem. Eu sou ídolo, eu tenho que ser titular, eu não quero ficar no banco. Se vocês não me colocar para jogar, outros times vão me querer. O Cruzeiro, Corinthians,
Entendeu? Então, assim, é só mais uma face que o Dudu mostrou e aí cabe à torcida avaliar a respeito dos seus ídolos, né? Eu não tenho ídolos, mas tem muita gente que tem o Dudu como ídolo, né? Da torcida do Palmeiras. Pra mim, esse tipo de exemplo, esse tipo de atitude é uma traição com o próprio clube. Não é à toa que ele saiu pela porta de trás. Mas essa é a minha opinião, entendeu? Quero saber a sua, deixa aqui nos comentários. A gente vai continuar seguindo, aparecendo alguma coisa nova, eu trago aqui pra vocês, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão, caques em ação, análise no som, de play é paixão, fute play é paixão.